Olá, eu sou Ana Leal, do canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao outro vídeo que foi a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, hoje é a parte 2. E se você gostar, compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. Se inscreva no canal, ative o sininho e você receberá todas as notificações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Agora eu vou fazer a minha autodescrição. O meu nome é Ana Leal, a cor da minha pele morena, eu tenho cabelo curto, crespo, preto, a cor dos meus olhos castanho escuro. Eu estou com óculos escuro, mas com grau, e estou com uma camiseta e um casaquinho preto. E atrás de mim tem 2 estantes com livros. Bom, então vamos ao vídeo de hoje. Vamos repetir, mas a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. No vídeo anterior, nós falamos da lei de cotas. E eu falei para vocês que tanto o vídeo anterior como esse é baseado em depoimentos de advogados, porque eles conhecem a lei, então eles falam com mais propriedade. Aí um outro advogado, ele pergunta: essa lei é eficaz? Ele diz o seguinte: posso dizer que existem bons resultados, mas não é o suficiente. E que a exclusão das pessoas com deficiência ainda existe. Então, e aí ele faz algumas observações dessas dificuldades. Por que ainda é tão difícil para uma pessoa com algum tipo de deficiência estar no mercado de trabalho? Às vezes a pessoa tem mais de uma deficiência, como é o caso do Júlio, meu amigo. Ele é cego, ficou cego e ficou surdo. Então ele tem a surdo-cegueira, não é? E aí a dificuldade é bem maior. Aí o primeiro obstáculo que ele coloca é o seguinte: muitas empresas argumentam que elas já possuem seu quadro de funcionários fechado e que não pode ter um custo a mais, colocando, melhor dizendo, contratando pessoas com deficiência. Aí a gente já vê um pouco, né, da discriminação. Aí eles perguntam o seguinte, no caso a empresa, o empregador, né? Então vamos demitir empregados e contratar outros que tenham deficiência? Olha só. Não é uma lei? Eles não sabem que é uma lei? Eu coloquei no outro vídeo o percentual. Então é uma lei, gente. Vamos cumprir a lei. Mas vamos devagar porque tem muita coisa aí para ser colocada. Aí, qual a solução? Em alguns países, Holanda e outros,
eles se utilizam de incentivos fiscais. Na realidade, esse incentivo fiscal é uma alternativa. Entende? Não é a solução, mas já é uma boa alternativa. Não vamos entrar nessa questão de incentivos fiscais, porque ficaria muito longo o vídeo. A segunda questão, ou o segundo obstáculo, é a questão da qualificação profissional. Nós já falamos isso no outro vídeo. As empresas alegam a qualificação e isso já foi levado para o Poder Judiciário, né? E o que elas argumentam? Que não consegue cumprir a legislação de cotas porque elas não encontram empregados que tenham a qualificação para um determinado cargo. Nós já vimos que não é bem assim. Veja bem, a empresa, ela quer que o funcionário entre e já saia trabalhando, que tenha tudo certo. Não é assim. Nós vamos ver uma série de coisas para que essa pessoa com deficiência possa se adaptar àquele meio e vice-versa. Bom, então o Poder Judiciário, ele analisou, né, essas questões e o que ele fez? Flexibilizou a lei. Mas a gente precisa ter um pouco de atenção. Flexibilizar a lei não quer dizer não cumprir a lei. Entendeu? E o que está pegando muito para as empresas, né? Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Essa lei de cotas para as pessoas com deficiência, né? Como eu já falei na outra, lei de cotas para o índio, lei de cotas para o racismo e por aí vai. Bom, isso aí é o artigo 93 da lei 8.213/91, que eu já falei para vocês dessa lei. Determina que empresas com 100 ou mais empregados devem preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas. Bom, isso aí é o que está lá no artigo 93. Consultando um advogado trabalhista, ele diz o seguinte: olha só, que coisa importante. As empresas estão preparadas para essa inclusão? Vocês acham que as empresas estão preparadas? Depende. Depende do país, depende do estado, do município, da cidade, dos governantes. Depende de uma série de coisas, né? E aí eu achei que ele foi muito feliz com essa pergunta. Aí ele coloca se essa empresa, né, está preparada, e será que os colegas de trabalho estão preparados para receber, essa pessoa com deficiência ou essas pessoas com deficiência? Será que os colegas sabem lidar, sabem conduzir uma pessoa com deficiência?
seja a deficiência que for. Gente, eu agora me lembrei o seguinte: nós estamos falando das deficiências físicas, a visão, a surdez, a deficiência física mesmo, mas existem as deficiências invisíveis, ocultas. Eu já fiz um vídeo para falar sobre essas deficiências. Então, uma pessoa tem lúpus, né? A outra pode sofrer um ataque de epilepsia, fibromialgia. E aí, você sabe lidar com essas pessoas? Aparentemente, parece que a pessoa está bem, não é? Então, aqui falta tudo isso, essa capacitação. Nós não temos. Essa é a realidade. Eu me lembro que quando eu fiz o ginásio e no normal, nós tínhamos médico na escola, tinha psicóloga e tinha até, numa escola que eu trabalhei, dentista. Então, uma outra visão, né? Aí isso aí, talvez a gente possa encontrar numa escola particular, mas aí já é outra coisa. Bom, então, é uma pergunta, você sabe lidar? Aí ele fala assim: se você está numa empresa e você nunca lidou com uma pessoa surda, cega, uma pessoa cadeirante, e aí? Foi o que eu acabei de falar. Como é que você vai lidar? Será que a pessoa com deficiência... Olha só. Então, nós estamos vendo quantas coisas faz-se necessário para que a pessoa com deficiência possa adentrar, trabalhar em um estabelecimento, seja ele comercial ou não. Então ele diz, será que a pessoa com deficiência está em condições de se integrar naquele meio de trabalho? Tem esse detalhe também. Porque precisa haver as adaptações. Como é que essa pessoa está? Nós vamos ver mais adiante que precisa haver uma avaliação também. E aí ele diz o seguinte: não é suficiente ser só criada a legislação. Então, não é suficiente ser só criada essa lei, né? E existe também uma outra questão, que é as pessoas que estão no processo de reabilitação e que elas precisam retornar ao trabalho. Aí ele dá um exemplo aqui. Uma pessoa que precisou amputar uma perna, um braço. E aí, como é que essas pessoas ficam no mercado de trabalho? Por quê? Porque a reabilitação passa também a ser uma questão diferencial. A lei, quando nós lemos ali, o artigo ali que nós lemos, 93, era também para pessoas, para a questão da reabilitação. E na pessoa com deficiência, eles colocam habilitação. Há essa diferença. Então, essa pessoa que teve um membro amputado,
Consequentemente, porque vai ser uma questão diferencial, consequentemente, essa pessoa vai entrar no rol de pessoas com deficiência. Entende? Mas é diferente. Foi uma coisa que precisou ser feita e aí como fica mais difícil, né? Como é que vai ficar a situação dessa pessoa? Então, muitas coisas, né, para a gente pensar. E ele também falou o seguinte, que nesse artigo, né, 93, ele diz o seguinte, que esse artigo só tem 2 parágrafos. Diz o seguinte, a obrigatoriedade com a deficiência acima de quantos trabalhadores, ou seja, a questão do percentual, né? Se tem 1.000, né? Aí já passa a ser 5%, então é questão do percentual. E a outra questão que ele fala é que tem mais 2 itens, que é a dispensa e a fiscalização, e que não tem mais nada nesse artigo. Então, podemos dizer que é um artigo com poucas informações, entende? Com poucas informações. É uma lei com poucas informações. E aí ele afirma, não é só, olha que importante, não é só abrir vagas para pessoas com deficiência. Isso só não adianta. Faz-se necessário o quê? Toda uma infraestrutura. Nós já falamos no vídeo 1, né? Parte 1. Então, para que essa lei possa realmente se tornar eficaz, precisa haver cursos de capacitação para os empregados dessa firma, cursos de capacitação também para a pessoa com deficiência, a qualificação profissional, a avaliação dessa pessoa com deficiência. Por quê? Porque quando você vai fazer uma avaliação da pessoa, você vê em quais são as limitações, o que realmente essa pessoa pode fazer, mesmo sendo uma pessoa formada, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, seja a profissão que for. Vamos ver o que essa pessoa pode fazer. Eu conheço uma pessoa que ela foi diagnosticada paralisia cerebral. Mas, se vocês olharem o laudo, nossa, mas tem tantas coisas no laudo dessa pessoa. E essa pessoa, ela luta muito. Essa pessoa anda, fala, coordena, já trabalhou na profissão dela, mas ela tem assim, você não pode falar assim, fulano, você tem que fazer isso. Não. Você tem que esperar, ela faz uma coisa, depois você tem que esperar para fazer a outra, mas faz.
com eficiência, mas uma coisa de cada vez. Entende? Mas é uma pessoa inteligentíssima. E assim, então é nisso, ela tem condições de exercer a profissão dela? Tem. Mas tem outras coisas, não vou colocar aqui tudo. Mas ela superou, nossa, como eu disse, de acordo com o laudo, o que essa pessoa faz é quase que até, nossa, como é que pode? Mas isso que eu quero dizer. Essa avaliação é importantíssima. Por exemplo, a pessoa é cadeirante, é advogado. Estou dando apenas um exemplo, né? O deslocamento dessa pessoa, entende? Então, uma série de coisas que a gente primeiro precisa fazer uma avaliação para depois, então, a pessoa poder assumir ali o cargo. Ele diz o seguinte, que precisa haver políticas públicas nesse sentido, né? Para que haja um melhor desenvolvimento, né, dessa lei. É como ele fala, não é simplesmente abrir vagas. Não, não é. Aí a gente vai se conscientizando de tudo isso que eu acabei de falar, que não é só tá lá, ó, a minha empresa está cumprindo a lei de cotas. Não, não é só isso. Aí ele coloca aqui uma pergunta. Uma empresa com 1.000 colaboradores tem que contratar 5% para fazer o quê? Eles estão vindo preparados? Olha só. Essas empresas estão adaptadas para receber esses profissionais? E que tipo de profissional? Vocês estão vendo quantas coisas? Porque a discussão, uma empresa com 1.000 colaboradores pode ter vagas, por exemplo, para pessoas cegas, surdas. Isso é um outro questionamento que esse advogado fez, esse advogado trabalhista. Mas não tem para uma pessoa com uma perna amputada. Então, nós precisamos pensar que o Estado tem essa obrigação de preparar essa política pública para atender a sociedade. E aí ele coloca aqui uma outra questão, que é a questão da justiça, né? Pode haver o caso em que a empresa não cumpra a legislação. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, a empresa ela vai passar por uma fiscalização, né, do Ministério do Trabalho. E se o Ministério do Trabalho constatar que ela não tem o percentual X de empregados, né? No caso, pessoas com deficiência, essa empresa ela vai ser autuada. Essa empresa ela vai receber uma multa, né? Mas aí tem a defesa. A empresa tem lá a sua defesa. O que essa defesa vai fazer? Ela vai dizer que não tem pessoa no mercado de trabalho, né? Que às vezes não tem esse tipo de pessoa no mercado de trabalho, que não tem pessoas interessadas, que ela disponibiliza tantas vagas, coloca no jornal, coloca nas redes sociais, mas que não tem ninguém interessado. Olha só. É difícil.
Aí ele vai reforçar aquilo que eu já venho falando. Ele diz, então não basta abrir vagas, tem que ter cursos de capacitação para esses profissionais. Preparação das empresas para poder recebê-los, orientar as empresas na questão dos profissionais que estão sendo reabilitados. Precisa haver uma avaliação daquele profissional, criar planos de salário, de cargos, né, para esses colaboradores reabilitados, para que então possa realmente haver a inclusão. Então, não é suficiente somente aplicar a multa. A sanção do Estado não pode ter esse fim. O fim do Estado deve ser exatamente dar condições para que as pessoas com deficiência, para que os trabalhadores, de um modo geral, possam, então, serem contratados e incluídos no mercado de trabalho. E para finalizar, a gente colocou assim, o trabalho é importante na vida de uma pessoa. E uma empresa não pode cumprir a legislação de cotas somente, presta atenção, somente no seu sentido numérico e formal. A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho não pode ser uma medida demagógica. E isso sem falar que se você trabalha, você vai se sentir útil, você vai se sentir uma pessoa importante, você vai poder contribuir com a sociedade em que você vive. É uma autoestima, é muito importante para o seu emocional, que muitas vezes até vai recair no seu físico. Então, vamos continuar. Quando eu digo vamos, não é só eu, todos nós que estamos lutando por essa causa, a causa das pessoas com deficiência, vamos continuar lutando, né? Um dia a gente vai conseguir. Então, hoje eu paro por aqui e se você gostou, compartilhe. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.